Então tá. Boa noite. Quinta-feira, excepcionalmente, numa quinta-feira, a gente está fazendo a live do projeto Em Preto e Branco, porque ontem tinha Grenal e não tínhamos como concorrer com o Grenal, apesar de ter sido um jogo feio pra caramba, né? Um jogo polêmico, que ninguém entendeu o porquê de ter o Grenal nesse momento, mas infelizmente aconteceu o jogo e para a gente não prejudicar a nossa live, nós decidimos fazer no dia seguinte. Então, boa noite a todos vocês que estão entrando hoje, que estão acompanhando a nossa 10ª live do projeto Em Preto e Branco. Hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2020, 22 graus, temperatura de verão em pleno inverno gaúcho. Aproveitar, então, para dar o boa noite ao meu amigo e companheiro de projeto, Mário. Boa noite, Mário. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham aqui pelo Facebook. E estamos prontos para mais uma live. É a 10ª live, então, Humberto? 10ª live. 10ª live de nós dois juntos apresentando, né? Tem mais as tuas, aí já deu umas 12 ou 13 lives, né? Mas de nós dois participando junto é a 10ª. E a pauta hoje promete. Promete. Hoje uma pauta muito bacana, uma pauta muito boa. E antes da gente entrar na pauta, apresentar as nossas convidadas, apresentar a Alessandra, não sei se chama de Alessandra Moreira, se já usa o nome de casado, mas Alessandra Moreira, diretora de uma escola que trabalha com alunos especiais. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Apresentar também a nossa outra convidada, a Renata Reis. Ela tem um aluno, né? É mãe de um aluno, né? Da escola da Alessandra. Boa noite, Renata. Boa noite. Deu uma travadinha na câmera da Renata. Mas, como a gente comunicou, como a gente apresentou no nosso banner, no nosso convite, nosso tema hoje é um tema que quem compartilhou pelas redes sociais demonstrou um carinho especial, uma satisfação especial para a gente debater um tema que é um tema tão, como é que a gente pode usar a palavra aí, tão sensível, né? Tão sensível, ao mesmo tempo forte, né? Que é a educação de crianças especiais nesse período de pandemia. E a ideia desse tema veio justamente vendo os vídeos, as fotos que a Alessandra posta na página da escola no Facebook, que ele mostra algumas dificuldades, algumas conquistas, né, dos alunos, né, nesse período que não pode ter contato, né, com os coleguinhas, não pode ter o contato com a prof, abraçar os amiguinhos. Então, gostaria de começar, então, a nossa live perguntando, né, abordando essa questão. Como é que está sendo trabalhar com as crianças nesse período tão complicado? Bom, lá na nossa escola, a gente ainda teve o agravante de que a escola tinha passado pela greve o ano passado, então a gente não chegou quase a começar o ano letivo, né? Porque as nossas aulas tinham começado no dia 13 de março, e aí no dia 18 já não tinha mais aula. Então a gente teve 4 dias letivos. Não teve tempo das professoras conhecerem os seus alunos, né? E aí deu o que a gente está primando, assim, agora, né, nesse momento, assim, é essa questão das professoras entrarem em contato com essas famílias, entrarem em contato com esses alunos, para que eles não percam, né, esse vínculo, porque não basta a gente mandar atividades. A gente sabe de todas as dificuldades que as nossas famílias têm também de manter, de conseguir com que esses alunos façam alguma atividade, né? Porque para alguns, a nossa escola atende exclusivamente alunos com deficiência intelectual e autismo. Então, para alguns, a questão da escola, de tu pegar um material escolar para tu fazer alguma atividade, é na escola e não em casa, né? A gente tem casos de alunos
que só pelo fato da mãe pegar a mochila para pegar um caderno, eles já se desorganizam, eles se mordem, eles se batem. Então, é uma questão bem complicada, assim. Existe a pressão da Secretaria de Educação, né, com relação a essas atividades, mas a gente já pediu também reunião, a gente está sendo bem sensível quanto a isso, porque também nesse momento, nós como seres ditos normais já estamos surtando, né? Imagina eles que não estão entendendo nada do que está acontecendo, não estão entendendo por que aquele irmão está em casa, porque muitas vezes o pai está em casa, a mãe está em casa, é uma nova rotina a ser estabelecida, que para muitos essa mudança de rotina é muito difícil. Né? Então a gente está prezando isso, pela questão de os nossos alunos estarem bem na medida do possível, né? Sim, não sei se a Renata quer colocar um pouco dessa questão, como é que está sendo ela com o Dani, né? Até a gente tem alunos em graus diferentes, assim, de deficiência. Né? O Dani é um que ele está conseguindo fazer as atividades, né? Diferente de muitos. A escola tem quantos alunos? Tem 145 alunos. 145 alunos. Tá. Renata, se quiser compartilhar conosco, então, o momento, como é que está sendo? Eu acho que travou. Caiu a Renata. Mas já ela volta, já está conectando. Pronto. Renata? Tá bom. Agora acho que sim. Boa noite. E caiu de novo. Travou de novo. De repente eu posso ir falando um pouco mais, então, lá da escola, né? E também não dizer só das dificuldades, a gente também tem alegrias nesse período, tem alguns alunos que às vezes a gente não consegue alguns avanços na escola, e esse período com as famílias está sendo muito bom, assim, deles estarem junto com as famílias, né? A escola também tem uma diferença muito grande, a gente tem alunos com bastante baixa renda, né? É uma escola que não é uma escola de bairro, que também dificulta muito, né? A gente fica ali atrás do postão no IAPI, então não é uma coisa assim, que ele mora no bairro da escola e a mãe pode ir ali buscar. Não, a gente tem aluno de todas as... A gente tem aluno das ilhas, a gente tem aluno de Cachoeirinha, de Gravataí, de Viamão, então são da região metropolitana, assim. Então, o poder aquisitivo também difere bastante, né? A gente tem alunos que vão de carro, tudo, mas tem muitos que têm muitas dificuldades, né? E, tipo, a questão da cesta básica que a secretaria disponibilizou, a nossa escola, então, eu fiz uma solicitação para que todos os alunos ganhassem, né? Não que nem nas outras escolas, que foram alguns que ganharam, porque a gente tem alunos com muita dificuldade. Teve mães, assim, agradecendo de forma muito na função de que realmente estava passando por muitas dificuldades, pais que daí também eram motorista de aplicativo, aí com a função do filho ser grupo de risco, ele teve que dar uma parada, depois teve que retornar, pais que ficaram sem emprego, né? Então, essa cesta básica, assim, que foi disponibilizada às famílias, pena que foi só uma até o momento, né? Foi de grande valia, né, para os nossos alunos, assim, que dependem também, às vezes, tem muitos ali a gente sabe que vão também para a escola e que precisam da merenda, né? Renata, voltou agora? Voltei. Acho que não. Voltou. Não tá. A internet está complicada. Bom, boa noite. A Alessandra havia pedido para falar um pouquinho, né, sobre como está a situação de fazer as atividades com o Daniel, né? O Dani, ele tem 11 anos, né? Ele ingressou na escola o ano passado. Ele é oriundo da educação regular de ensino, tá? Ao qual ele era aluno de inclusão, né? A gente teve uma hospitalização bem significativa ano passado com o Dani, né? O que nos levou daí e nos direcionou para que procurasse a escola de educação especial,
para que ele pudesse ter um rendimento melhor. Essa pandemia, como para todos, né, nos pegou aí de surpresa, e para as crianças especiais, eu acho que, né, não foi diferente. O mais complicado que eu vejo... Travou. Eu queria... Posso? Vamos ver, espera. Conectando. Voltou. Perdão. Eu estava falando, né? Eu vejo que o mais complicado para eles, né, é a rotina, bem como a Alessandra falou, assim, o fato de eles verem o irmão, né, os irmãos estudando, os pais tendo as tarefas de casa, assim, eu acho que isso dá um impacto bem grande, né? Mas não é difícil. Eu vou dizer que não é difícil não é um caos, entendeu? Não é difícil de tu manejar, tu tem que ter muito manejo. Às vezes o manejo que tu tem por si só não resolve, né? Então, assim, a gente tem que ter o apoio, né, quem consegue, do terapeuta do filho, para poder estar dialogando e trocando bastante. O apoio da escola, da professora é muito importante, essa troca que a gente tem com a escola, e a gente tem isso no Recanto, né, com os profissionais. Isso é maravilhoso, porque dá uma segurança para nós pais, entendeu? Porque tu nunca sabe o que teu filho vai responder, né, de acordo com a atividade proposta, e se aquilo realmente é de fato o que a escola está esperando. Então, assim, às vezes as professoras mandam uma atividade que para ele no momento não é significativa, entendeu? Com o Dani, né, ele tem um autismo leve, assim, mas tem um retardo bem significativo. A gente tem organizado as atividades de uma forma diferenciada. A gente já experimentou vários momentos. A gente já experimentou da atividade do dia, a gente já experimentou mostrar todas as atividades do mês, a gente sabe... Enfim, a gente foi indo de acordo com o que ele vai... Travou. Porque assim, a escola a gente está disponibilizando ou mensal as atividades ou quinzenal, né? A gente ainda não está no aplicativo que a secretaria, a partir dessa semana, nós vamos tentar botar o Google Classroom, né? Que a gente precisa fazer os e-mails dos alunos, então a gente ainda está se organizando, né? Perfeito. Pode ir. Eu queria... Só um pouquinho, mas deixa a Renata terminar, por favor. Tá ansioso? Desculpa as interrupções aí. Como eu estava falando das atividades, assim, com o Dani, assim, a gente tem respeitado o limite dele. Mesmo que a professora mande uma atividade e que ele não consiga fazer toda aquela atividade, né, a orientação da escola é que se faça aquilo que ele consiga. E a gente tem respeitado e não tem causado crises, transtornos com relação às atividades. O que hoje a gente vê que gera maiores transtornos são essas mudanças de rotina que para ele fica mais difícil, né? Não só por ele apresentar um grau de autismo, com os traços autísticos, mas também pela rotina que ele tinha, entendeu? Antes de chegar no Recanto, ele tinha a rotina de ir para a escola, então ele também ia para a escola. E quando ele chegou lá no Recanto, ele ia para a escola. Tanto é que quando ele chegou lá... Livros, né, Renata? Ele queria livros, ele queria muitos livros. Ele queria muitos livros, porque na escola regular, assim, é feito uma adaptação, entre aspas, né, de acordo com o aluno, mas ele tem que seguir ali a rotina dos iguais, né? E como ele foi alfabetizado, né, ele é alfabetizado, então ele foi alfabetizado no sistema, né, de ensino regular, ele vem com os livros, ele vem com os cadernos, e hoje em dia ele pede isso. Tanto é que ele começou a ler um livro na quarentena, coisa que, né, anteriormente, para ele, isso estava bem complicado. Então, ele voltou a ler, ele voltou a escrever. Então, assim, eu acho que é bem legal, assim, porque ele faz as atividades da escola e ele vibra com aquilo ali. E eu acho que isso é importante. Nem todos são assim, a gente sabe que nem cada um tem os seus limites, né? Mas para aqueles que conseguem alcançar os objetivos da escola, eu acho que é sensacional, porque a escola ela faz uma abordagem
com que o mínimo seja atingido. E aí, a partir daquele mínimo, é que cada aluno vai demonstrar o que consegue e o que não consegue. E uma coisa que eu sempre falo, e a Alessandra sabe, assim, que eu falo muito, é a atividade que eles têm do dia a dia, sabe? Assim, atividades da vida diária. Isso é muito importante. Nas atividades que a Escola Recanto manda, vem atividades de fazer culinária, que é um momento que eles amam de paixão, né? Todo mundo gosta, principalmente eles, entendeu? E, então, assim, atividades de movimentar o corpo, sabe? Atividade de correr, atividade de equilíbrio. Então, não é só aquela atividade na folha, sabe? Mas atividades no geral, assim. Acho que isso é muito bom, assim. Eu acho que para o meu filho, para o Dani, temos sim. Ele tem que a gente diz assim, para ele a escola remete aos livros. Claro, eu sou professora, tenho um irmão que estuda na rede regular, então ele está inserido no mundo dos livros. Mas para ele, assim, o que mais me chama a atenção é que, apesar do pouco tempo que ele está dentro da Escola Recanto, ele fala muito, assim, nos profissionais, assim. Então, assim, que é a educação pelo afeto, né? Que eu vejo que é feito isso no Recanto, assim. Que a educação especial, ela é feita pelo afeto, entendeu? O conteúdo, ele é cobrado, né? Como tem que ser, né? Enfim, como vem as normativas, né, diretrizes, né, da SEC, enfim, né, Alessandra? Mas sim, esse currículo pelo afeto, de respeitar o aluno, o limite do aluno, sabe? Ter um olhar individualizado, isso é maravilhoso na educação especial. E uma coisa que a gente também não disse é que, assim, daí como a escola é toda especial, as nossas turmas, no máximo, são 10 alunos, né? Dos grandes, assim, porque a gente tem aluno até 44 anos, que é a aluna que a gente fica ali com a idade, eu e ela, toda vez que ela faz aniversário, ela faz em janeiro, eu faço em maio. Ela mexe comigo que eu tenho que obedecer ela até maio, quando eu for da idade dela, entendeu? Porque ela é mais velha que eu, né? Então, assim, as turmas dos pequenos são no máximo 6 alunos, né? Então, daí também tem toda essa questão, assim, da gente conseguir dar um pouco mais de conta na função disso, né? De que as turmas são menores, assim, para a gente ter essa questão de ter mais afinidade junto com o aluno, dessas questões de adaptação deles à nossa escola, né? Perfeito. Mário? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu sei que hoje se dá uma outra denominação, né, crianças especiais. Acho que um tempo atrás, em data pretérita, eram crianças portadoras de necessidades especiais, enfim. Enfim, eu sei que eram outras definições, acho que ao longo do tempo, quem sabe vai seguir assim, mudando essas nomenclaturas. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e o significado. Ou seja, essas crianças especiais são todas aquelas que são portadoras de uma disfunção psíquica e fisiológica, ou, enfim, né? Eu queria que vocês dessem um pouco mais de clareza e detalhes, assim, até para as pessoas compreenderem de uma melhor forma o que trabalha uma escola especial. Na verdade, as nomenclaturas foram mudando, né? Inclusive a APAE já não era nem mais para ter esse nome, né? Que é para as crianças excepcionais, né? Então, é uma questão, assim, de que foi mudando. Porque portadora, né? Tu não porta, tu tem a questão da deficiência, né? Mas tu não, né? Eu acho que antes, quando usava esse termo, era porque tu carrega junto a deficiência, né? Mas isso não resume a pessoa à deficiência, né? Então, tem essa questão, assim, da criança. Teve a questão das crianças com necessidades especiais, as crianças. Agora é a pessoa com deficiência, né? Tem algum tipo de deficiência. Então, é isso que nem a questão do autismo também, né? Antes teve várias nomenclaturas e como vai mudando a questão dos nomes ali, né? Que hoje se chama o transtorno do espectro autista, né? Foi mudando a questão da gravidade de cada dentro do próprio autismo, né?
Mas são coisas, nomenclaturas que vão mudando, e até porque eu acho que o entendimento sobre a deficiência vai mudando quanto a isso, assim, né? A gente já tem, eu acho, uma aceitação um pouco melhor, né? Não como deveria, mas eu acho que, até porque, assim, a nossa clientela na nossa escola, né? Desde que eu entrei lá, eu estou há 17 anos na escola, mudou muito, né? Com a questão da inclusão, esses alunos que a gente tem lá de 30 anos, de 20 anos, né? Alguns deles, eu acho que se eles ingressassem na escola hoje, eles iam primeiro passar por uma inclusão. Porque antigamente a nossa escola até ela recebia alunos a partir dos 4 anos, né? Daí depois que ela ficou só de ensino fundamental, assim. Então tem essa questão, assim, de que a clientela mudou bastante. Acho que, às vezes, os alunos que a gente vê hoje em dia, muitos, de repente, não sei nem se eles seriam elegíveis para uma escola, né? Porque a gente olhando os nossos regimentos lá da escola, era por graus de deficiência, que a escola não tinha, não podia ser deficiência severa, não podia ser deficiência não sei o quê, era bem, olhando documentos antigos, assim, a gente vê esse tipo de nomenclatura, assim, que às vezes até é uma coisa agressiva, assim, né, que se dava. Mas que nem o caso do filho da Renata, o Daniel, às vezes, o que acontece? O aluno está um pouco desorganizado, veio do ensino regular, muitos chegam do ensino regular também com uma mácula, assim, uma questão de baixa autoestima, de que não conseguiram atingir os propósitos, porque de repente o propósito na escola era além do que ele poderia, não houve uma inclusão efetiva, né? E muitos desses alunos a gente às vezes acaba ficando meio ano, um ano, e a gente consegue levar ele de volta para o ensino regular. Né? Alunos que daqui a pouco ficaram. É que agora não tem mais essa questão da repetência tão grande que nem era antigamente, né? Que daí daqui a pouco tinha um aluno quase de 15 anos no terceiro ano do ensino fundamental, né? Então o que a gente fazia era centrar esse aluno de novo, ver que ele pode, né? Levantar aquela autoestima ali, daqui a pouco o aluno poderia ir para um EJA, né? E coisas que dá muito certo, assim, a gente não quer que a escola especial, muitas vezes, as pessoas pensam, é o fim, vai ficar lá e deu. Não, para muitos, às vezes, ele não vai ficar ali todo esse tempo, né? A gente prima também por essa questão de ser independente, daqui a pouco tem uns que não vão ler e não vão escrever, e a gente já teve alunos que se deram muito bem no mercado de trabalho fazendo outras coisas que necessariamente não precisavam ler e escrever, né? A gente quer formar cidadãos, né? Renato, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que a Alessandra falou muito bem, assim, nessa questão, né, da transitoriedade, né, do aluno, né, porque é bem isso, assim, de acordo com a necessidade dos alunos, né, a família ou os profissionais encaminham para a escola, né, especial. E o quanto isso é bom, porque quando falam na escola especial, tu pensa no monstro. Né? No meu caso, não, porque eu sou profissional da área, mas as pessoas em geral, né? Tá na escola especial. Vai na PAI. É assim que as pessoas veem hoje em dia, né? Porque hoje em dia, a pessoa com deficiência, a gente briga muito, né? Eu sou uma mãe que sou militante aí pelo Brasil afora, e a gente briga muito porque, assim, o meu filho, ele não é autista, ele não tem retardo, ele não tem... ele não é epilético, enfim, ele tem, entendeu? Não é que ele seja, as pessoas dizem assim, o autista, não é o Daniel, entendeu? Lá vem aquele lá. Lá vem, na escola regular, assim, a gente percebe que ainda há isso, sabe? Lá vem o menino, aquele lá é o autista, aquele lá é o de inclusão, é assim que eles denominam, entendeu? Os nossos filhos no ensino regular. E eu vou te dizer que no ensino regular, para o meu filho, a gente tentou muito, assim. Eu vou te dizer que cada ano ele fez numa escola diferente, sabe? Não sei se isso foi bom ou se isso foi ruim, vou te falar bem a verdade. E tem essa questão
das pessoas relutarem muito, assim, né? Às vezes a criança pode estar em sofrimento psíquico no ensino regular, mas pelo fato de ser uma escola especial, né, as pessoas não querem, né? Não querem botar na escola especial, e isso é uma opção dos pais, né? Claro que tem vezes que a escola regular reluta até que não tem mais como ficar ali, e aí existe esse convencimento, assim, né? Mas é de tu descobrir o lugar que vai fazer o teu filho feliz. Muitos pais, às vezes, ficam chocados, assim, tipo, principalmente os alunos pequenos, né? Das mães, assim, que chegam na escola no primeiro momento, assim, porque às vezes vai ter um gritando, vai ter um se jogando no chão, isso deixa elas muito chocadas, né? A gente tem, então, a gente lá na escola, a gente também tem bastante alunos que são alunos oriundos de abrigos, né? Então, é uma clientela muito diversificada, assim, e que às vezes, e mesmo na escola especial, eu vou te dizer, que tem, ai, o meu filho é assim, o meu filho é assado, né, ai, que aqui, ai, olha, se fosse com o meu filho, elas não se ajudam às vezes, sabe, é uma coisa assim, de que em vez dessas mães, a gente, inclusive na nossa escola, a gente tem a chamada sala das mães, tá, porque como eles são vindos de vários lugares, né, essas mães, às vezes, com aquela passagem, não conseguem retornar, e não dá tempo, né? Uma mãe que mora lá nas ilhas, leva na escola, vai para casa e volta, não tem como voltar. Então, existe uma sala, e a gente chama a sala das mães, porque, assim, 90% da nossa escola são as mães, porque muitos pais deram no pé também, que é uma realidade da educação especial, é que esses pais não suportam não o peso, mas essa questão da deficiência do filho, né? Porque as mães têm que ser muito. Se tu não tem uma parceria, elas têm que dar conta sozinho. Se dar conta sozinho de um filho normal já é difícil, imagina de um filho com deficiência, né? Então a gente tem essa sala das mães, que é uma coisa que a gente luta há anos e tenta trabalhar, essa questão, assim, de que delas se ajudarem, né? E tem muito disso, às vezes. Um aluno atirado lá no chão, que não quer entrar de jeito nenhum, chega uma mãe que consegue, não, vamos lá, fulano, não sei o quê, não só as professoras, né? Ao mesmo tempo que existe essa parceria, às vezes também existe aquele olhar que tu não precisa dizer nada, que tu sentiu o que a pessoa tá te dizendo, né? Ai, não educa, é um mal educado, não sei o quê, né? Mas é essas questões, assim. Falando a questão como é que vocês chamam as escolas que trabalham, as escolas convencionais, as escolas normais, como é que vocês tratam? Regulares. Regulares. Essas escolas regulares hoje, assim, elas atrapalham, elas colaboram, o papel delas, porque as escolas são obrigadas, não é, a aceitar esses alunos, né? Eles não podem recusar e tem que ter um monitor para trabalhar específico com essas crianças, não é? E esse tipo o tipo de trabalho que essas escolas regulares fazem, vocês sentem assim que elas acabam prejudicando, atrasando esse desenvolvimento do aluno, ou não impacta, porque daqui a pouco tem muito a ver também com a família da criança, né, da pessoa, nem todos são crianças. E uma outra coisa, a escola de vocês, ela trabalha essa questão da educação da criança como se fosse uma escola regular, ou ela serve também como uma complementação? A criança sai da escola dela, tipo, ela estuda de manhã na escola dela e à tarde vai para a escola de vocês, ou vice-versa, assim, como se fosse o turno inverso, para complementar a educação dela. Não, a escola, ela não é seriada, ela é considerada de ensino fundamental incompleto, tá? Mas ela não é seriada. A gente não tem primeira série, segunda série, terceira série. A nossa escola é dividida por níveis. Então, é nível 1, nível 2, 3, 4, até o 5. Dentro desses níveis, então, tipo, o nível 1 abrange crianças de 6, 7 e 8 anos, que é a idade que pode ingressar na nossa escola agora, 6 anos. Então, assim, tipo, se alguém vem do ensino regular, a gente tenta adequar a idade,
né? Agora a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, porque antigamente tinha a questão da idade, mas também tinha a questão do cognitivo. Mas como as leis vão mudando, a gente acaba que a gente não tem mais. Então, às vezes, ficam umas turmas bem heterogêneas, né? Que a gente tem a metade da turma que é alfabetizada, a outra metade ainda não, que é mais a nível terapêutico. Né? Então, mas como as turmas são pequenas, as professoras conseguem se virar com essa função, assim, né? E esses alunos, eu acho que o ensino regular, assim, tem escolas muito boas que conseguem fazer uma inclusão efetiva, assim, né? Mas o problema, tipo, nós nas escolas, mesmo a nossa escola, que é especial, que tem poucos alunos, tá? Esse ano, a gente conseguiu mais uma monitora para o turno da tarde, porque a gente tem uma monitora para a escola toda. Então, tipo assim, a gente tem alunos que não vão no banheiro sozinho, que necessitam de uma monitora. Então, o professor não tem como sair da sala para levar o aluno no banheiro, porque a gente tem banheiro coletivo, não é um banheiro dentro da sala de aula, né? Uhum. O aluno tem muitos que a gente precisa auxiliar para alimentação também, né? Atualmente a gente tem na escola 2 alunos cadeirantes, então também, porque se é uma turma de pequenos, não tem como a professora sair com o aluno cadeirante e os outros sair correndo, cada um para um lado, né? Porque a escola, as salas são pequenas, né? As turmas são pequenas, mas a escola é bem grande, assim, a gente tem um pátio bem grande, com bastante árvore, brinquedos, a gente tem, todas as salas de aula são no piso superior, né? Então, tipo assim, para um aluno fugir, sair correndo, tem bastante espaço. Né? Então, a gente precisa desse auxílio da monitoria. E, tipo, quando a monitora não já está fazendo uma outra atividade, uma professora pediu, a professora precisa de um banheiro, a monitora precisa ir lá na sala dela, o que acontece? Somos nós da equipe diretiva que daí alguém chama, grita lá de cima e a gente sobe para ajudar. Um aluno que fez xixi na calça, né? Essas questões, assim, de que a gente precisa de auxílio sempre, assim, para as turmas, às vezes, nem só a questão até a questão, às vezes, de descer, uma professora vai lá na sala de informática, ela precisa de auxílio, porque ela está com 6 pequenos e ela tem 2 mãos, ele vai ter que descer as escadas, não sei o quê. Aí, às vezes, também precisa de auxílio, né? Mas eu acho que e é isso que a gente vê, assim, a gente tem contato com as escolas também, tipo as do estado. Tem muitas que às vezes tá em falta monitores, né? Que os alunos são colocados na educação, no ensino regular, às vezes não tem o monitor, não chegou ainda, porque daí o aluno chega, daí até fazer o pedido para vir o monitor, às vezes demora, né? A gente tem a questão também que o aluno não pode entrar na nossa escola se ele já está no 5º, se for para o 6º ano do ensino fundamental, né? Então, existe um limite para ele entrar na nossa escola, que seria ou 17 anos e 11 meses, no máximo, ou não tá indo não passou para ir para o 6º ano, né? E às vezes a gente recebe mães chorando, mas a senhora não está me entendendo, ele não lê, ele não escreve, ele não faz nada na escola. E ele foi para o 6º ano, é por isso que a gente quer tirar de lá. Só que daí a gente já não pode mais aceitar. Né? É uma questão da legislação. Mas não pode por uma questão legal ou uma questão do regulamento da escola? Pois é, eu não sei se isso é uma questão legal. É que como a escola é considerada, eu acho, de ensino fundamental incompleto, que seria de 1º ao 5º, aí se ele vai para o 6º, ele não poderia ir para a nossa escola, né? Porque daí o que acontece? As escolas vão passando esse aluno. Imagina um aluno foi para um 6º ano, que era para ter inglês, história, um monte de matéria, e não sabe ler nem escrever. Né? É uma coisa bem difícil, assim. E aí as mães veem que se vai continuar na escola, porque daí também tá a idade escolar ainda, mas vai ser nessa, né? A questão de que não vai evoluir ali nessas questões, assim.
Renata, quer complementar alguma coisa? Sim. Eu acho que é bem como a Alessandra falou, assim, a escola regular, ela tenta incluir o aluno. Eu digo que tenta, tá? Eu diria, porque na maioria das vezes, assim, essa inclusão ela não é consolidada de fato, entendeu? Pelo aluno. A escola até proporciona momentos, faz um currículo adaptado. Alguns alunos, em sua grande minoria, pelo que eu tenho escutado das mães, assim, e eu tenho visto nos movimentos que eu faço parte, são 10%, eu diria, 15% desses alunos que conseguem acompanhar o ensino regular, mas é muito falho, né? Porque a gente não tem no ensino regular, assim como não tem na educação especial, monitores, né, suficientes, professores capacitados, sabe? Profissionais adequados dentro da escola. Então, eu diria que a educação, por si só, ela já não está sendo valorizada. E quando tu coloca um aluno de inclusão no sistema regular de ensino, dá um baque muito grande. Porque lá na escola, né, de educação especial, como é o caso da Recanto da Alegria, os profissionais, eles têm uma qualificação, né, e um entendimento para lidar com esses alunos. E na escola regular, o aluno, ele chega, mas os professores, na sua grande maioria, não têm preparo para isso. E aí o aluno, ele fica ali, sabe, naquele meio de campo, sem saber o que vai fazer, e a família, né, muitas vezes não consegue dar o suporte necessário, entendeu? Por não ter condições, ou enfim, por uma série de questões, sabe? Mas, sim, eu acho que quando a gente fala como é que eu vou te dizer, do aluno ir da educação regular para a especial, ou vice-versa, da especial para voltar para a regular, né? Eu acho que esse caminho, ele é importante, principalmente quando ele é sinalizado pelos profissionais, entendeu? Porque a pessoa com deficiência, ela já tem na sua vida muitos nãos. Na verdade, eu diria que a vida da pessoa com deficiência, ela dita não. Quando tu encontra um sim, sabe, a gente dá uma respirada, principalmente enquanto família. Imagina para a pessoa com deficiência, né, que já é maior, enfim, que tem, né, os seus entendimentos. Porque a gente só recebe não. E aí, quando tu recebe um sim e tu é acolhido, dá uma respirada e consegue dar um acolhimento melhor, né, para essa pessoa, seja ela pequena, grande, adulta, enfim. Mas o que eu vejo é que hoje nós temos a educação inclusiva, né, que muitos defendem, mas essa educação inclusiva, ela não foi pensada no sujeito com deficiência, sabe? Essa educação, ela... Eu vou continuar. Travou. Eu vou continuar. Eu acho que assim, ó, é que se as leis fossem cumpridas, essa educação inclusiva seria uma maravilha, né? Porque o que acontece? A turma de inclusão deveria ter bem menos alunos, e isso não acontece. Né? Mas é só mais um. Tipo assim, tem 20 alunos, tem 3 com deficiência. Mas senão a gente vai ter que abrir uma outra turma. É só mais um, mas não é só mais um, entendeu? Porque, na verdade, aquela turma tinha que ter 20 alunos, não é os 24 com 3 com alguma necessidade. Porque, assim, ó, e fora ainda no ensino regular, né, a gente tem a questão dos alunos esses com o CID, com o laudo, né, mas tem o hiperativo, tem vários alunos que não são laudados e que têm alguma questão, muitas vezes psicológica, psiquiátrica, questões familiares que essa criança não consegue acompanhar na escola, né? E então não é só aqueles 2, 3 da turma que estão sendo contados, né? Então a gente tem todo um contexto, porque é que nem essa questão assim, do aluno especial. Acho que todo aluno é especial. Para o professor, todo aluno é especial, independente se ele tem uma deficiência ou não, né? Mas de ter esse olhar assim, de individualizado para cada aluno, né? Essa questão da inclusão, assim, eu acho que desde o início, acho que
tem que dar certo, e eu acho que existe uma questão de aceitação também, né? Porque muitas vezes essa família às vezes não aceita a questão de ter um filho com alguma deficiência e quer porque quer que ele seja igual aos outros, né? E o aluno está em sofrimento psíquico e eles querem, né? Então, da gente ver cada ser, né, onde é que ele pode ser feliz, e eu acho que também a gente não pode pensar a inclusão como uma questão assim de que ele nunca vai ser igual à turma, né? De repente, ele vai ter algumas dificuldades, né? Não, e até porque nem todo mundo aproveita a mesma coisa. Quem gosta de história vai aproveitar mais a aula de história, quem gosta mais de geografia vai aproveitar mais geografia, né? Se tu for pensar por esse ponto de vista, e é uma coisa que às vezes a gente também não consegue entender da inclusão, eu acho que é isso também, tipo, mas como é que o fulano não sabe tal coisa? Mas não, a inclusão é um contexto todo, né? Eu acho que ela tá aí para dar certo, mas ela só vai dar certo se a gente tiver uns instrumentos para que isso dê certo, né? A nossa alegria lá na escola é quando a gente consegue fazer com que o aluno de repente volte para o ensino regular, né? Porque a gente sabe que a questão da deficiência sempre vai ter, né? Muitos dos nossos alunos, que nem agora, assim, a gente tem levas de alunos, né? A gente tem muito autista agora, a gente teve uma leva também de filhos do crack, né? Alunos com muita deficiência em função de pais dependentes de droga, né? Então, são coisas que a gente sabe, a gente não vai perder clientela se o aluno for para o ensino regular, né? Eu acho que é uma questão e que fosse isso, que a escola especial até conseguisse esse papel de ser, para muitos, né, essa transição para o ensino regular. E para alguns, realmente, vai ser a nossa escola ali que ele vai ser feliz e nós vamos fazer o máximo para que isso ocorra. Então, existe essa diferença dentro da escola especial, de que a gente tem uma sala de culinária, que a gente tem uma brinquedoteca, a gente almeja uma horta lá na escola. Então, são coisas que não é o escrever só, o fazer contas, né? Essas atividades da vida diária, tu conseguir que um aluno amarre um tênis, muitas vezes também é uma vitória muito grande, tu conseguir com que ele faça coisas na cozinha, que arrume a sua própria cama, que passe uma roupa, que lave a sua roupa, né? Porque a gente sabe, a gente tem muitos pais também já com uma certa idade, e os alunos têm que ser independentes, né? Que esses pais venham a faltar, tem que ter uma certa independência, assim. Eu vejo, né, Ali, que é assim, né? É bem isso. Na educação especial, né, a gente vê com outro olhar as conquistas. Os profissionais conseguem enxergar essas conquistas dos alunos, entendeu? Quando esses alunos estão na rede regular de ensino, por ele não atingir os mesmos objetivos que os demais, daí há sempre um fragmento, sabe? Às vezes rótulos, às vezes insatisfações, enfim, assim, né? Eu acho que claro que cada classe de ensino é uma, né? Tanto a regular quanto a especial, enfim, tem suas peculiaridades. Eu acho que a inclusão, ela está caminhando na rede regular de ensino. Eu acho que estamos engatinhando ainda, sabe? Eu vejo, assim, o que eu tenho visto e escutado muito das mães, assim, é que com a demanda cada vez maior, né, desses alunos de inclusão, com laudo ou sem laudo, enfim, porque na educação regular, o indicativo do aluno de inclusão ali, tu já coloca -1, +1, né? -2, -3, de acordo com as limitações de cada um, né? E a demanda tem sido cada vez maior. E aí o que acontece quando chega em um determinado ponto, geralmente lá pelo 4º ano, que é a idade cronológica, 3º para 4º ano, passa-se, não passa-se esse aluno, como é que fica, sabe? E aí quem sai no prejuízo é a pessoa com deficiência, que é o educando. E aí a família uma fica, coisa que eu não aceito, né, Renata? A questão assim, ó, de que ele está incluído, aluno não sei o quê. Gente, já chegou aluno na nossa escola que estava incluído numa escola, só que a inclusão era o seguinte, ele ia 2 vezes na semana no ensino regular. Dentro desse horário, era um horário que tinha um tal de um almoço numa escola do município,
Então, ele, tipo assim, o aluno chegava às 11 da manhã, daí ele almoçava, que é um momento legal, que todo mundo gosta, que os nossos lá adoram, uma hora da comida, né? E 2 horas da tarde ia embora. Era essa a inclusão. O aluno, isso não existe, né? Até assim, a gente faz a rotina de alunos, aluno que tá, é que assim, quando tu recebe um aluno, às vezes a gente recebe até um aluno daqui a pouco com 8 anos que não teve vivência nenhuma de escola, porque pipocou nessa famosa inclusão que era assim, ficou 20 minutos e ia embora. Então, a gente precisa fazer tem alunos que ficam em adaptação por um bom tempo, até a gente começar a ir ampliando para que fique até o recreio, porque muitos não suportam a questão do barulho com outros alunos, então, às vezes é uma coisa lenta, assim, né? Mas acontece, né? Porque esse tipo de inclusão aí eu não acredito, do aluno ir ficar 1 hora, do aluno ir ficar 2 horas, né? E para mim isso aí não é inclusão, é exclusão, né? Só está prejudicando esse aluno e daqui a pouco, às vezes, para algumas famílias isso é bom, entendeu? Porque muitas vezes é ruim, elas têm que pegar o transporte, pegar o ônibus, o aluno se gruda no ônibus, se agarra no cabelo de uma, baba na outra pessoa no ônibus, é trabalhoso, né? É uma questão que às vezes dá muito trabalho. A gente entende essa questão das mães, assim, que tem essa questão, né? Mas eu admiro demais as que não desistem dos seus filhos. Porque eu acho que é essa questão, é de tu não desistir. É difícil, se tu chegar e dizer para mim, olha, Alessandro, eu preciso que ele só venha 3 vezes na semana, mas essas 3 vezes vai ser bem feito, entendeu? Mas a gente, existe um espaço muito de escuta, né? A gente não tem uma formação psicológica, de psicólogo lá na escola, mas isso também é uma questão, assim, que trabalha muito com o psicológico da gente, essa questão da gente entender essas mães, né? Esse espaço de escuta de que a gente também quer que elas nos entendam, porque eu acho que o consenso sempre vai ser, e é o que a gente prima na escola, de que em primeiro lugar é o aluno, né? Não é, eu não vou facilitar a coisa para a mãe e prejudicar o aluno, que nem eu não vou facilitar para uma professora para prejudicar um aluno, né? Então, a primeira coisa, né, o nosso objetivo principal na escola é o aluno. Perfeito. Não, só para complementar, assim, né, que eu estava falando da rede regular, né, é bem isso, né, eu concordo contigo, Alessandra, que o objetivo sempre é do aluno, né, e sempre em prol do aluno, entendeu, do bem-estar do aluno, né, mas a educação inclusiva nas escolas regulares, como tu falou, ela tem acontecido assim, fragmentada, né, e o que mais me deixa triste é que cada vez maior é o número de municípios, né, que tem feito alguns adendos nas leis, né, e dito que o aluno não pode ficar mais do que 1 hora ou 2 horas, porque ele se desorganiza, porque ele não suporta ficar mais que aquele tempo, porque o tempo limite dele é esse, sabe? E aquilo ali não avança, sabe? Não vai avançando, não avança, vai dando um desânimo, e vai frustrando as pessoas, frustrando a família, frustrando os profissionais, porque, bem como tu falou, 1 hora, 2 horas, né? Aquilo quando vira rotina, passa-se de um ano para o outro, o aluno ir um dia, 1 hora, ou 2 horas por semana na escola, né? Como é que tu vai ter evoluções, né? Tu não consegue ter, né? Mesmo que a turma tenha, por exemplo, a turma que eu dou aula hoje numa escola do município, ela tem 35 alunos, e eu tenho 8 alunos de inclusão, né? Então, assim, mas não é, como é que eu vou dizer assim, não é só os números, entendeu? E sim o bem-estar daquela pessoa, né? Então, eu acho que estamos engatinhando na educação inclusiva, sabe? Continuo dizendo, sempre afirmo isso. E claro também, né, Renata, que tem a questão assim, que às vezes não é a quantidade de horas que vai ter a qualidade para o aluno, porque também, se o aluno está entrando numa questão de que tu vê que ele não está suportando, porque tem essa questão, às vezes, do recreio, que o aluno não consegue ficar, né, a gente vai tendo manejos. Ok, então a gente vai sair, vai dar uma volta, quando as pessoas saem, dá uma volta, a monitora dá uma volta, vamos tentar. Será que se a mãe ficar um pouquinho, na hora, ele lancha, e na hora do recreio, que é todo mundo junto, que é onde ele se desorganiza, a mãe vai ficar um pouquinho na entrada, e ele retorna para a sala, né? É questão de tentativa e erro o tempo inteiro, né? Então... E
E o bom que assim, né, Ali, eu acho que a parceria entre família e escola ela é muito boa, né? E ali na escola de vocês, eu sempre disse isso, né? Digo, a parceria ela é muito boa, assim, tem uma parceria muito grande, vocês são muito abertas, como tu mesmo disseste, tem essa linha das mães, as mães, né, em sua grande maioria se ajudam aí. Então, assim, tem essa proximidade. O que na escola regular, muitas vezes isso não tem, porque a demanda é muito maior, o público é muito diversificado, né? Tem as suas peculiaridades, entendeu? Então, geralmente na escola regular, a mãe, né, nem tem que ficar na escola, entendeu? Mesmo que seja 1 hora ou 2 horas, né? E aí tu imagina para um aluno, né? E eu digo isso no caso do meu filho, o meu filho ele veio desse sistema de ensino, de que ele frequentava a escola 1 hora por dia, entendeu? Mas às vezes ele não ia todos os dias da semana, sabe? Né? Então, na maioria das vezes ele ficava só 1 hora, 1 hora e meia por dia. Por dia não, por cada vez que ele ia, que era 2, 3 vezes por semana. Imagina para um aluno que chega, né, na escola especial, que tem todo esse outro acolhimento, entendeu? E, opa, o meu filho era um que ele me perguntava, o Dani me perguntava, o que tu tá fazendo aqui, mãe? Mãe não pode ficar na escola. Que era o que era dito para ele na escola regular, entendeu? Então, assim, que não deve passar, né, neles, na cabecinha deles, tudo isso. Mas o quanto é importante, eu acho que termos, sim, escolas abertas para essa parceria, para esse diálogo. A gente encontra, sim, em escolas regulares, essa abertura de diálogo, mas não é na sua maioria, né? Mas eu acho que quando a gente encontra profissionais que acolhem essas famílias, a gente está com 50% garantido, sabe, assim, de uma eficácia num processo de ensino-aprendizagem, seja ele curto ou longo, a permanência do aluno na escola especial. Porque na escola regular, muitas vezes, por mais que o profissional queira receber este aluno e ele tenha vontade, ele esbarra no sistema. Né? Enquanto profissional de ensino regular, eu posso dizer que nas escolas públicas a gente esbarra no sistema, que não está preparado para receber esses alunos, né? Que dirá para dar apoio para nós profissionais, né? Mário, quer colocar alguma coisa? Não, é uma aula, né? Hoje a gente fala pouco e ouve mais, né? É um aprendizado contínuo, né? Eu estava ouvindo as duas falarem e tal, e estou acompanhando aqui os comentários. Tem colegas pedagogas, enfim, professoras, colegas da Alessandra aqui participando, comentando e tal, e eu aprendendo ali, né? É um assunto, assim, empolgante, algo, assim, muito, digamos, que esclarecedor, né? A colocação. E eu lembro que quando eu estudei, quando eu estava terminando minha formação em psicanálise, a gente falava muito sobre a questão. Tem uma psicanalista chamada Melanie Klein, ela, digamos, é uma pioneira que trabalha com a psicanálise infantil, e ela assim como outros, abordam questões como a questão da educação primária, da questão da educação secundária, do papel da família, do papel da escola. Eu queria fazer, digamos, a minha última pergunta, porque a gente já está, eu sei, no adiantado do tempo da nossa live. Qual é o papel, né? Qual o papel da família na questão da educação primária, quando se tem uma criança que possui, né, uma disfunção, né, nesse sentido, quando se trata de uma criança especial, e também o papel da família nesse sentido da inclusão. Tá? A gente está falando muito da escola, a gente está aqui com a diretora de uma escola, né, que trabalha com pais, nós também estamos aqui com uma mãe. Então, eu queria falasse um pouquinho mais qual é o verdadeiro papel da família, porque eu já foi falado que muitas vezes há, digamos, um abandono por parte da autoridade paterna, né? Ou seja, a figura do pai se torna ausente em decorrência dele não suportar essa frustração de ter um filho especial. Por outro lado,
que reconhecem os próprios profissionais de educação, como a Alessandra colocou, reconhecem que no próprio meio, né, que lida com essa questão, há um olhar, às vezes, um pouco autocrítico, né? Então, eu queria saber qual é o verdadeiro papel da família no incluir esse filho ou essa filha na sociedade por meio da educação secundária, que é o acesso à educação, à escola, também a inserção no mercado de trabalho. Termino dizendo que esses dias eu estava assistindo a TV educativa, que eu sou fã, e me deparei com uma repórter com síndrome de Down, né? E ela trabalha regularmente, fazendo várias reportagens. Também me deparei também uma vez num programa onde eles estavam fazendo um programa e até capaz de estar naquele documentário do Luto à Luta, que trata sobre a questão da síndrome de Down. Esse rapaz, ele chamou atenção, ele era e ele era faixa preta de judô. E eu, como sou judoca há um bom tempo, tenho conhecimento que é bem complexo, essa questão do plano e tal, né? Então, isso pareceu que é fruto também do investimento sócio-afetivo da família muito grande. Então, gostaria que você falasse um pouquinho. Só antes de responder, eu queria complementar com mais uma questãozinha, já que o Mário abordou a questão da família. Esse período, tá, que as crianças não estão indo para a escola, até que ponto isso aí pode estar atrasando o desenvolvimento dos alunos, né, já que não estão tendo o contato com os professores, né, já que está tendo que ser tudo feito em casa, né, até que ponto isso aí está atrapalhando atrasando, né, e a questão do estímulo da família, óbvio que uma criança estimulada vai ser muito, muito diferente, né, mas como é que a família pode estimular a criança, né, complementando essa questão do Mário, e então, essas duas questões a mais. O estímulo da família para a criança desenvolver mais, e se as crianças ficando em casa, tendo as aulas em casa, está atrasando o desenvolvimento delas. É que assim, uma das coisas principais, eu acho, da questão da escola, tá? Que para nós, se a gente fosse fazer uma pesquisa hoje, tem muitos dos nossos alunos que o único meio social de integração que ele vai é a escola, né? Tem mães que não conseguem levar seus filhos numa pracinha, num cinema, passear no shopping. Tem existem relatos, inclusive, de que familiares pedem para não ir tipo, tu pode ir no aniversário, mas tu vai mais lá no finalzinho, né? Então, porque não é uma questão, muitas vezes, tem muitas mães que tentam colocar os limites, né? Mas, às vezes, aquilo é inerente à criança. Muitas questões, às vezes, também de medicações e de atendimento médico que não tem, né? A gente já teve alunos em surto de implorar, né? Porque antigamente a escola tinha uma coisa ali com postão, então existia o núcleo de atendimento, então a orientadora educacional fazia o encaminhamento e se fazia ali. Hoje em dia, não mais, né? Então, esse encaminhamento tem que ser feito no posto de origem, e que, assim, ó, a fila para conseguir uma consulta com neuro ou psiquiatra é em torno de 2 anos. Não tem como deixar o aluno surtando, né? Aí se consegue, às vezes, uma consulta nessas clínicas populares, mas o popular é 80, 90 reais no mínimo uma consulta, né? E aí também não é um atendimento contínuo, o ideal é que se tenha um atendimento contínuo, que, será que não está na hora de dar uma troca da medicação, não sei o quê. Os alunos que têm um atendimento contínuo, que frequentam esses CAPs,
é maravilhoso, porque daí, deu problema, ligam para o psiquiatra, não sei o quê, mas aqueles que às vezes fazem muito tempo que não vão, porque muitas às vezes, vão lá, recebem um diagnóstico quando são pequenos, e aí quando começa a entrar na fase da adolescência, o troço degringola de tal forma de que não se consegue conter, né? As mães não sabem mais o que vão fazer, e aí para tu retomar essas sessões de consulta, que já não tinha mais, é bem difícil, né? E é um dano, assim, para nós na escola, a gente fica bem chateado quando, realmente, às vezes a gente precisa afastar o aluno, às vezes a gente não consegue, quando o aluno coloca em risco a si e aos seus colegas, a gente não tem como manter ele em sala, né? Não é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente tenta encaminhar, tenta ver, porque a gente sabe também que não é fácil, não adianta tu só mandar a criança para casa, então mãe, nós vamos encaminhar para o conselho tutelar, tu vai lá e a gente vai tentar, e aí a orientadora fica tentando ligar para o conselho tutelar para ver se a gente consegue uma solução para isso, porque também a questão da educação especial é muito... A nossa escola, em 1900, lá vai pedrada, antigamente, toda a nossa área do andar térreo era com consultórios. Então, a escola, existia uma equipe médica dentro da escola, tinha nutricionista, tinha dentista, tudo específico para a área da educação especial. Então, imagina tu poder trabalhar junto com uma equipe. Era o ideal, né, que se a gente tivesse, mas hoje em dia não é, até porque também isso dificulta, porque às vezes quando esses médicos do posto, alguma coisa, esses dos CAPS até a gente consegue ter um livre contato com eles, a gente às vezes acaba indo em reuniões para fazer um acerto de o que a gente vai fazer para melhorar as condições de vida daquele aluno, né, mas não é sempre, então a área da educação especial tinha que ser voltada junto com a área da saúde, né, porque depende muito essa questão, às vezes, da medicação. Tem alunos que a medicação faz milagres, né? Como muitos, a medicação, às vezes, também já está num suporte que não dá mais, tem que ser retirada totalmente, daí se precisa de um tempo para adequar novamente, né? Mas, assim, em época de pandemia também tem isso, né? Porque agora também, quanto a essas questões, né? Alunos se desorganizando em casa, e as mães não têm o que fazer, e agora essas questões de médico também dificultam com essa questão assim da pandemia, e é uma coisa que preocupa, então às vezes a gente acaba sendo essa questão da escuta, assim, alguns pais têm os telefones das professoras, o meu telefone também está sempre à disposição, a gente conversa, às vezes eu tenho que ir lá fazer uma live com um aluno, lá, uma chamadinha de vídeo, fulano, olha, a Sandra está aqui, mostra eu estou aqui em casa também, a gente não está indo na escola, né, porque ele está muito desorganizado, querendo ir para a escola, então hoje não dá, a prof está na casa dele, eu estou aqui na minha, tu também a gente vai ter que esperar, então é toda uma questão de conversa, assim mesmo, né, então é uma coisa que nos aflige, a gente pensa, e quando terminar tudo isso, vai ser uma readaptação de toda a escola, né, de todos os alunos, até porque para muitos desses autistas, a questão que nos preocupa muito é a questão dos EPIs, de usar a máscara, que eles não... A maioria das mães que tem ido buscar atividade na escola diz que não estão conseguindo fazer com que eles usem, né? Então é uma questão de risco tanto para eles quanto para a gente. Essa questão, muitas vezes até dependendo, daqui a pouco eu boto a máscara, boto aquela coisa lá, face, assim, né? E o aluno não vai colocar, mas o problema todo é que muitos, às vezes, também não suportam que tu esteja com uma coisa diferente, né? Eu já tive aluno que uma vez eu não sabia o que o guri se desorganizou de tal forma, era um colar que eu tava. Eu tirei o colar, acabou a crise, né? Então, tem coisas que, às vezes, tipo, uma professora que ele nunca viu de óculos, daqui a pouco a professora aparece de óculos, pode desencadear uma crise. Então, são sutilezas, assim, e que isso é uma coisa que nos preocupa bastante com essa questão do vírus, assim, de não colocar em risco nem a nossa saúde, nem a dos alunos, nem a dos pais, muitos pais são de grupo de risco também, e por essa função também, da nossa escola não ser uma escola centralizada, não ser uma escola de bairro, e que eles necessitam do transporte público. Perfeito. E acho que complementando o que a Ali falou, assim, né?
para a gente, nós familiares, né, enquanto família, assim, eu te diria que estamos tão sobrecarregados quanto os profissionais, né? Eu ousaria em dizer que alguns pais estão mais sobrecarregados do que os profissionais, porque os filhos se desorganizam de tal forma que tu não consegue, às vezes, entender o motivo da desorganização, da crise e dar assistência. Então, assim, aquela família que não tem o médico, que não tem o psicólogo, né, que está sem a escola, que está sem nada na rotina do seu filho, ela está eu ousaria em dizer que ela está totalmente desamparada. Porque mesmo que a gente tenha o telefone da escola, o telefone da Ali, das professoras ou dos profissionais, as pessoas em si, elas estão adoecendo psiquicamente na quarentena, e isso está refletindo e muito nessas pessoas com deficiência. Porque a gente já vive... E a gente se preocupa, né? Além de atender os pais que estão preocupados, as professoras também estão. Porque, tipo assim, elas querem um feedback do que está tendo das atividades. Será que está conseguindo fazer? Será que não está conseguindo? Será que isso está sendo bom para o meu aluno? Né? Então, são coisas... todo mundo sofre nesse esquema todo, né? Porque as professoras também, na hora que tu vai fazer uma atividade, tu pensa, mas será que vai aproveitar, né? Que nem foi uma questão que a gente colocou lá no Face. Tem toda uma questão até social, tem alunos que não têm material escolar para fazer as atividades. Né? Tem alunos que buscam as atividades, agora a gente está providenciando alguns materiais para aqueles que não têm, porque não adianta a gente pode mandar um monte de coisa, mandar fazer uma culinária, mas não tem todos os ingredientes de uma culinária. Não, então tenta fazer com o que tu tem em casa, tenta fazer com que ele lave uma louça, ajudar né? Então são coisas assim que na verdade a pandemia só escancarou, né? Porque esses problemas sempre existiram. Aquele aluno que vinha sem um chinelo para a escola, vinha com o chinelo arrebentado, a gente tem um brechó lá na escola. Se ele vinha com o chinelo arrebentado, a gente conseguia um chinelo para ele. Se os materiais na escola, isso também é uma questão da pandemia, eles estão acostumados, os nossos materiais são de uso comum. A gente tem caixinhas de lápis de cor, de giz de cera, alguns até levam seus estojos, mas a maioria é de uso comum, que no caso agora, se retorna, não tem como a gente usar todo mundo os lápis, canetinha. Né? Então, essas questões sociais que estão gritando agora sempre existiram. A gente sempre. Olha, tu viu que o fulano não conseguiu, não tem tal coisa, não tem chega inverno, não tem um casaco. Né? Sempre se consegue alguma coisa, se faz junto com os pais, o CPM da escola também auxilia. Né? E eu acho que isso, as professoras também, por mais que a gente está sendo. A questão do governo, assim, que a gente teve muitas perdas enormes, assim, na questão até salarial, assim, é uma coisa que, sabe, gurias, cada uma pode trazer um refrigerante para a festa junina, né, mesmo que a gente vá vender depois, sim, sabe, as professoras estão sempre abertas a fazer as coisas, essas questões, assim, olha, vamos fazer uns jogos, de repente, vamos fazer uns outros trabalhos, vamos ver tal curso, vamos ver tal palestra, né? As gurias estão sempre abertas a isso. Né? A gente não para pensando, não vai dar certo. A gente tenta ser otimista, né? Porque também se a gente ficar naquela que não vai dar certo, que não sei o que, a escola não anda, né? Então são coisas assim, a equipe da escola é muito boa, nós somos em poucas pessoas, né? Entre funcionários e professores dá umas 20 pessoas, então a gente é uma escola pequena, né? Então que todo mundo se ajuda, assim. Renata, complementar? Oi, sim, que caiu. Realmente, eu acho que sim, que favorece ser um grupo pequeno, ser uma escola pequena, isso é maravilhoso, é notório, assim, né, no trabalho que é desenvolvido com os alunos. E como eu estava falando antes, assim, né, das famílias, né, na pandemia, é bem como a Ali falou. Agora a pandemia, ela escancarou aquilo que a gente já vivia.
sabe? E quando a gente fala em pessoas com deficiência, assim, é bem isso. A gente vive num mundo muitas vezes à parte, né? A Ali foi muito feliz quando falou no início ali das festas, né? Eu já diria, Ali, que muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, eu vou fazer o aniversário do fulano, mas, que nem eu que tenho 2 filhos, mas tu não precisa levar o Daniel, porque ele se desorganiza muito, daí tu leva só o Vitor, que é meu outro filho, sabe? Ou então diz assim, ai, tu não precisa ir no dia da festa, tu vai depois, sabe? Porque a festa dá muito barulho, dá muito isso, dá muito aquilo. Então, assim, a gente que já vive num mundo à parte, porque é bem isso, quem tem pessoa com deficiência na família, a gente vive num mundo à parte, porque a gente tem que viver o mundo daquela pessoa. E quando a gente passa a viver socialmente, que é no caso, a vida social que nos é permitido, né? Porque não é tudo que a gente pode acompanhar e participar. Mesmo a gente se esforçando, a Ali sabe, eu costumo muito sair e inserir o Daniel nos programas, né, sociais, e, enfim, tudo que a gente pode. Muitas vezes a gente não é aceito. E aí, quando a gente chega, né, na educação, em que a gente é acolhido, como a Ali falou ali, os profissionais têm todo esse envolvimento, entendeu? E acolhimento para conosco e para com os nossos filhos, isso não tem preço, isso nos dá uma segurança. E nesse momento... Opa, desculpa, cortou. Nesse momento que a gente está, cada um nas suas casas, né, há um rompimento dessa ajuda, mesmo que ela seja, como a Ali falou, por videochamada, por telefonema, muitos às vezes não têm essa compreensão, né? Não compreendem. Mas, Renata, tu sabe, eu estou te ouvindo, e eu estou pensando o seguinte, infelizmente, nós vivemos num país que ele não sabe, desde sempre, lidar com as diferenças, né? A gente sabe como é tratada a mulher no Brasil, né? A gente sabe como é tratado o idoso, a criança, né? Como é tratado quem não tem dinheiro, né? Como é tratado, de certa forma, então, imagina, né, essas pessoas que, de certa forma, possuem, sim, uma característica, um diferencial, né, que lhe é genuíno, e de certa forma, isso, claro, que torna essa diferença que já existe entre nós, né, e que nós deveríamos fazer uso dessa diferença de uma maneira saudável enquanto sociedade, né, vendo isso como uma grande riqueza, né, a gente vivendo com a diversidade e tal, e infelizmente, não vou generalizar, mas não é sempre assim, né, que nós somos um país que a gente faz piada com tudo, até com a morte, né, a gente está aí num momento bem difícil, e eu falo, né, de um lugar, de repente, entre aspas, cômodo, né? Porque nessa pandemia eu tenho condições de trabalhar de casa, eu sou profissional liberal, eu até eu já vinha pensando muito, eu já tinha por hábito fazer home office, eventualmente, mas, graças a Deus, eu tenho condições hoje de trabalhar de casa e seguir com o meu trabalho, com a produção do meu trabalho, que é puramente intelectual. Mas, e aí, aquela outra pessoa que não tem, né? E como no teu caso, né? E aquela criança que precisa, de certa forma, como a própria Ali falou, né? A escola, de repente, é o único espaço social de inclusão. Então, isso é de uma fundamental importância e chama para o debate, chama a sociedade para essa responsabilidade. É óbvio, né? Se nós 4 aqui decidir amanhã começar a olhar mais para o lado, a gente vai ver que no nosso bairro, no nosso vizinho, no nosso local de trabalho, vamos ver pessoas diferentes, né? Que pensam diferente, que se manifestam diferentes, que podem não possuir essas características dessas disfunções, né, que tornam essas crianças especiais, mas que de alguma maneira a gente procura se adaptar para conviver em harmonia com essas pessoas. Eu acho que da mesma forma a gente teria que
aceitar a questão da inclusão de uma maneira mais tranquila e como parte do nosso mundo. A diferença faz parte do nosso mundo. Ela também faz parte de uma determinada normalidade, né? Quando a gente fala normal, eu fico me perguntando, né, o que é normal, né? Né? Quem é que diz o que é normal e quem diz que o que é normal, né? Então, assim, é óbvio que a gente acaba dentro de uma lógica cartesiana que normalidade, digamos, aqueles que seguem uma determinada regra, né, de convivência. Mas eu vou te ser bem sincero, assim, eu imagino, e utilizo as palavras da Alessandra não como um peso, não, acho que tu ter um filho especial não é um peso, é um grande desafio, acredito que sim. É um grande desafio porque exige em dobro o investimento socioafetivo, né? A gente sabe. Então, me parece que é algo que mais difícil ainda num país extremamente, profundamente preconceituoso com tudo e com todos. É verdade. Humberto. Não, tu tá falando. Eu até ia falar isso nas considerações finais, mas daí já exponho agora. Sabe, esse assunto de crianças com. Crianças não, de pessoas, né, portadoras de. Portadoras, ó, já estava falando errado. Mas as pessoas desse espectro autista, com síndrome de Down, outros transtornos, né? Não sei como é que se chamaria, se transtornos emocionais, psíquicos, como é que seria a forma correta de falar. Mas isso aí sempre foi um assunto que... Oi? A denominação, né? Isso. Mas enfim, isso aí sempre foi um tema assim, que eu gostei de trabalhar, que eu gosto de trabalhar. Antes da gente entrar na live, eu estava comentando com a Renata e com a Alessandra, que na época que eu trabalhava em Cachoeirinha, em Gravataí, nos jornais ali, na época o Correio de Gravataí e o Diário de Cachoeirinha, que hoje pertencem ao Grupo Sinos, que comprou os dois jornais. Quando tinha alguma pauta relativa a esse assunto, era eu que trabalhava. E aí eu fazia muita... Tinha uma... Agora me esqueço o nome. Lá no centro de Gravataí, atrás do Banco do Brasil, tinha uma instituição também que só trabalhava com crianças e jovens, assim, né? E era muito bacana, porque tu chegava lá e tu era super bem recebido por todo mundo, sabe? Eles vinham e te abraçavam e tu não via nenhum te estranhando, sabe? Eles vinham, te abraçavam, se parecia que te conhecia desde criança, que tu era o melhor amigo deles. E eu tive a oportunidade de fazer uma pauta na APAI de Cachoeirinha, na época que eu estava comentando com elas, na época daquela novela Páginas da Vida, né? Que tinha uma menina com síndrome de Down, que era atriz, que a Lília Cabral era a mãe dela, ou a avó dela, melhor dizendo, e rejeitava, coisa e tal. E tu falou nesse negócio da diferença, eu me lembro que o título da minha matéria foi justamente essa. A diferença não existe na realidade, né? Porque os relatos que eu escutei, que não eram só de pais, tinham muitas crianças ali, que até a Tata Espíndola citou aqui das crianças que vivem com os avós, tinha muitas crianças ali que elas eram criadas pelos avós, porque os pais não suportaram o que seria para eles um peso de ter que lidar com uma criança que vai necessitar dele pro resto da vida, vai necessitar cuidados deles pro resto da vida. Por mais que sejam independentes em alguma coisa, elas sempre vão ser carentes em determinada coisa, né? E o Jô Soares, ele perdeu um filho, ele tinha um filho autista, né? E certa vez o Jô Soares disse que o filho dele executava, não me lembro qual que era o compositor clássico no piano, assim, com perfeição. Ele tinha um ouvido absoluto, que ele escutava, ele sabia as notas, reproduzia tudo, mas ele não sabia botar uma camisa, sabe? Ele não sabia fechar a própria camisa, então é aquela coisa que eu aprendi isso nessa pauta que eu fiz com a PAI, que todos nós temos limitações, todos nós temos propensões para fazer alguma tarefa, temos propensões, a gente tem habilidade para uma coisa, não tem habilidade para outra. Tá certo que uma criança, uma pessoa desse espectro, com certeza ela tem uma dificuldade muito maior, mas pelo que eu vi nessa pauta, o estímulo da família, a participação da família
era fundamental, porque tu via que tinha duas crianças com síndrome de Down, uma era totalmente independente, e a outra, sabe, necessitava de quase tudo, né? E por questões de, muitas vezes, também do estímulo da própria família. Mas, então, vamos encaminhando para a nossa... Deixa eu só falar uma coisa. Assim, ó, a questão da família, tá, é de extrema importância. Nós, como educadores especiais, a gente sabe que tem coisas que a gente pode exigir de um aluno, né? Como a família também sabe que tem coisas que podem exigir. Só que, claro, a gente também não vamos botar tudo nas costas da família, a questão assim, que tem alunos que realmente têm um grau severo de deficiência, né? Que são poucas as alternativas, mas tem alguns que a gente consegue muito, né? E esse diálogo entre famílias, olha, chama a mãe lá, fulana, nós vamos tirar a fralda desse aluno até o mês tal, mas é assim, porque não adianta a escola querer tirar a fralda se a mãe tá botando a fralda quando sai do banheiro da escola, bota a fralda para ele não se mijar no carro. Não adianta. Então, o trabalho tem que ser em conjunto. Fulana, agora o fulano vai... Porque não tem a mãe me dizer que o aluno come e chega na escola, ele não pega na colher, se nega a pegar, ele não está comendo em casa. Aí a gente pede, então manda um vídeo para nós, porque não tem, entendeu? A gente sabe... tem a questão dos autistas, também tem muita a questão essa de coisas, assim, até a questão alimentar, que eles têm muitas resistência a alguns alimentos, né, que é uma coisa deles, que também não tem como tu forçar, mas tem coisas que realmente, se a gente conseguir fazer com que... porque uma das coisas que a gente diz é o seguinte, a gente está fazendo aquilo pelo aluno, tá? Obviamente, vai facilitar o nosso trabalho na escola, mas nós, na escola, a gente fica 4 horas com o aluno. Se vai facilitar para nós, que ficamos 4 horas, imagina para essa mãe que fica o restante, as 20 horas do dia, né? Então, elas têm que, né, esses pais têm que ter esse discernimento que o que vai facilitar para nós, para elas, vai facilitar no triplo, no quádruplo, né? Então, essas coisas que a gente consegue realizar, de conseguir fazer, vai ser maravilhoso para eles. Outras considerações finais? Mário? Talon. É isso? É isso aí. Então tá, a gente agradece o espaço, né? Porque também tem essa questão das pessoas nos verem, né? Que essa é uma das funções também do Facebook da escola, de que a gente apareça, né? Que a gente não quer ficar lá enclausurado dentro da nossa escola. Tem muitas coisas que... Esses tempos apareceu um cara lá na escola, ele disse que ele tinha um filho deficiente, só que ele é um síndrome de Down, ele até trabalha numa Panvel. Ele disse, meu filho nunca estudou aqui, mas eu acompanho o Face de vocês, e aí eu acho que ele era distribuidor de cerâmica, assim, de azulejo, né? Coisa, daí ele levou várias cerâmicas que dá pra gente fazer trabalho de artes com os alunos, às vezes ele aparece lá, leva uns isopor, umas coisas pra gente fazer trabalho com os alunos, ele diz, eu curto bastante, né? O meu filho, ele sempre estudou no ensino regular, não precisou de escola especial, mas eu acho muito legal o trabalho de vocês, né? O outro dia tinha uma mulher lá, a mulher me apareceu com um saco daqueles espaguete de piscina, picado. Daí ela disse, a minha patroa... Aí a patroa mandou ela levar. A minha patroa viu que é uma escola especial e ela tinha feito ela fez um cenário de alguma coisa lá, a mulher era arquiteta, e ela disse, quem sabe vocês precisam, porque ele tem várias cores, várias coisas, né? Então, porque a gente sempre está precisando de alguma coisa, né? Na escola, a gente trabalha com os alunos, a gente faz muita coisa de artes com eles, então essa visibilidade, e eles se acham importantes quando a gente faz um vídeo, alguma coisa, eles se acham importantes, eles gostam dessa coisa, né? Então, para isso também é bem importante, assim. E como no ensino regular,
as escolas também têm essa questão das escolas botarem coisas, é um pouquinho para chegar mais perto também, né? Uma mãe vê que o seu filho conseguiu fazer alguma coisa, para as mães eu acho que também é uma coisa bem legal, para algumas que não têm noção do que é uma escola especial, também para visualizar, né? Porque até a gente vê nas fotos, a maioria dos alunos estão sempre rindo, né? Naquelas fotos, então eles estão felizes lá na escola, e é esse o maior objetivo, né? Bacana, bacana. Renata? Queria agradecer, né, Humberto? Humberto? Oi. Eu queria agradecer aí as gurias, eu acho que foi de fundamental importância esse bate-papo aí, e tu viu, acho que é uma das lives que a gente quase não falou, a gente mais ouviu, e acho que o bacana da live é isso, a live, na verdade, é para vocês que assistem e para os convidados, né, socializar o conhecimento, trazer essa visibilidade aí, de coisas que, de certa forma, se a gente não traz um pouco de luz, né, às vezes passa, às vezes, despercebido, uma realidade que às vezes pode passar despercebida, né? Então, acho que agradecer aí de forma eterna aí para a Alessandra e para a Renata. Só as considerações da Renata, então. A Renata No finalzinho, tá bom. Renata? Eu queria agradecer aí o espaço, né, de a gente poder estar conversando um pouco sobre as pessoas, né, com deficiência. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, a vida é uma eterna aprendizagem, né? E aprendi muito com vocês hoje aqui, com a Ali, sempre aprendendo muito com a Ali. E dizer que, assim, em nome das famílias, né, das pessoas com deficiência, essa visibilidade, ela é maravilhosa. Porque a pessoa com deficiência, ela não é só, como muitos pensam, uma coitadinha que tem que ficar dentro de casa. Não, ela é uma pessoa ativa como qualquer um de nós. E como a Ali falou, essa visibilidade da escola Recanto, como de outras escolas também, enfim, de outros espaços, ela só mostra o quanto as pessoas com deficiência são ricas. Eu vou, mas já volto. Falar, enquanto a Renata não volta, Alessandra, eu vou pedir para ti, daí tu deixa nos nossos comentários da live aqui, os contatos da escola, se alguém quiser doar algum material, se tiver... voltou. Voltei. Tá caindo na internet. Mas, enfim, assim, agradecer em nome de todas as famílias, né? Agradecer o convite de vocês, o convite da Ali. Eu acho que poder estar falando um pouquinho, que eu não pude falar muito, mas poder estar falando um pouquinho. Olha que ela não pode falar muito. Pois é, mas poder estar falando um pouquinho aí da experiência, né, de que a gente vive, né? E para dizer, assim, né, acho que vocês comentaram, né, que a gente vive num mundo aí de muitas aprovações, né? E eu não poderia encerrar sem dizer que eu vivo no mundo de aprovações há muito tempo. Porque o Dani, ele não só é meu filho, eu amo ele de paixão, como amo o Vitor, mas ele é meu filho adotivo. Eu fui lá e eu disse, eu quero um filho com deficiência. Então, desde o processo... Tu escolheu ele, né? Exatamente. Eu e o meu esposo, assim, né? O meu esposo, ele tem um papel fundamental e ímpar, sabe, na vida do Daniel. Então, assim, desde o nascimento do Daniel, claro que a gente não pôde acompanhar a barriga nem o nascimento dele, mas o nascimento dele para nós, né? Que foi no momento em que ele chegou até nós. Travou. E já volto. É intervalo comercial, daqui a pouco volta. Mas enquanto ela não volta, daí, Alison, tu coloca nos comentários aqui, no espaço de comentários aí o telefone e e-mail ali da escola daí. Telefone, e-mail, WhatsApp, que tiver um contato com vocês aí. Até utilizar o espaço, se a escola um dia precisar de material, coisa assim, aí utiliza o espaço também para divulgar aqui, porque o pessoal, que a repercussão foi muito boa, foi bem bacana. Renata? Oi, desculpa, pois é, tá cortando. E aí, então, eu estava falando, né, que exatamente isso, né, eu fui lá e escolhi, né, o Daniel, e então, assim, a pessoa com deficiência, ela
se supera, assim como nós, a cada minuto. Só que as superações, elas são de uma grandiosidade enorme, que a gente não tem noção. Mesmo a gente, enquanto pais, a gente não tem noção do quanto é gratificante para eles atingirem, nem que seja botar... Mas, enfim, enquanto a Renata não retorna, agradecer ao pessoal que participou, né, o pessoal que assistiu do comecinho, que entrou durante a live. Pedir desculpas por não ler os comentários, vocês foram muitos comentários, muitas referências bacanas à nossa live de hoje. Como o Mário lembrou ali, alguns profissionais da área, né? Pelo que eu vi aqui, colegas de vocês da escolinha, da escola, da pais de alunos, né? Mãe de diretora também participando aqui Ai, daqui a pouco eu vou mandar um beijo para o Humberto e para o Mário. Ela mandou aí nos comentários? Não botou isso, Não chegou nesse ponto. E agradecer o pessoal, pedir desculpas, né, por a gente não ter lido os comentários, mas vamos passar rapidinho pelos nomes. A Yara Lemos, que sempre nos acompanha, Fabiana Daminelli, Morgana Silvio MHF, a Cláudia Brits, a Maria Alice Monteiro, Tânia Tonial, o Reginaldo Trevisan, a Cláudia Brits, Luiz Henrique Tino, pelo que eu entendi, ele tem filho cadeirante, ou ele é o cadeirante, não sei. Ele é um vereador de Cachoeirinha, que é cadeirante. A Isabel César, né? A Cláudia Brits, novamente, aqui. Então, foi a Cristina de Oiá, a mãe Cristina, sempre bom ver a mãe Cristina participando das nossas lives. O Rudinei Amaral, legal, Rudinei, obrigado por ter aparecido também. A Maria José Reis, a Daniele Valiante Montiel. A Dani já foi lá na escola doar umas coisas. Já? Já. A Carla Mello também, Evandro Guimarães, quem mais? A Margarete Paulina Boldori, Cassandra Rodrigues Bachinski, esse pessoal aí. Então, esse pessoal que mandou seu comentário aí, suas palavras carinhosas aí para a nossa live, muito obrigado. Terminar agradecendo novamente, Mário, obrigado por ter participado. Até que se tu não participar, a gente vai discutir feito, então tu é obrigado a participar, né? Agradecer o tempo, a disponibilidade da Alessandra, da Renata. Como o Mário disse, essa foi a live onde a gente mais escutou, onde a gente mais aprendeu, porque a gente tem muito o que aprender, né? Essa 1h32 de live é pouco perto do tanto que esse assunto rende, do tanto que a gente ainda tem, né, para conversar, para abrir os olhos das pessoas para essa questão, porque é impressionante, assim, eu acho toda forma de preconceito eu acho absurdo, e mais ainda quando tu lida com pessoas que têm alguma deficiência. Só para finalizar, eu me lembro quando eu era estagiário do jornal, lá em Gravataí, isso em 95, 96, eu pegava ônibus de volta para casa com um rapaz que era aluno da PAI, ele pegava ônibus sozinho, só que o abrigo dele estava escrito excepcional, estava escrito tudo que era canto, escrito à mão mesmo, excepcional, e tinha um número de telefone, que eu acho que daí se ele se perdesse, alguém ligava para... Mas ele entrava no ônibus, vinha para Porto Alegre, ele era bem independente. Então, novamente, obrigado, Alessandra, obrigado, Renato, obrigado, Mário, obrigado a todos que acompanharam, e semana que vem de volta, às quartas-feiras, a partir das 21 horas. Então, a todos, fiquem com Deus, e até quarta-feira. Valeu!